Estamos de volta com o contraditório dessa noite, hoje recebendo aqui o advogado trabalhista Edson Veras, para falarmos aí de um aspecto político que mexe com todo mundo, que são as questões referentes ao trabalho, né? E você, meu telespectador, tenho certeza que ou é empregado ou empregador de alguém. E esse programa, com certeza, mexe com a sua vida. Edson, falamos no primeiro bloco sobre algumas questões que o populismo, né, aquela atitude do político de trazer uma lei, debater uma lei simplesmente para aparecer na mídia, para favorecer um grupo, tem acontecido bastante. Isso vem desde Getúlio, isso vem desde que há governantes no mundo. Né? Eu pontuei, até a própria questão da cidadania, ela se perdeu muito nisso. Aqui no Brasil, principalmente, os outros países, geralmente as conquistas foram na base da luta, né? Os franceses tiveram que derrubar lá aqui a Bastilha e para poder conseguir ter direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. No Brasil é diferente. No Brasil, desde que o Império estava para cair, o que foi feito? Antes do povo me cobrar alguma coisa, eu dava um direitozinho social ali para ficar bacana. Então, antes que vocês me cobrem educação, que eu invista nas faculdades federais, eu te dou um ProUni e fica beleza. Ou então eu te dou uma lei de cotas aí para não ter que investir lá embaixo na base educacional, no ensino fundamental, e temos N exemplos. O fato, Edson, é o seguinte, como você colocou, há um nível de debate, ou pelo menos deveria haver um nível de debate para que existisse essa aprovação de leis. Mas e quando essas leis surgem, há até um debate, há uma mediatização, e depois ninguém fala mais nada, e a gente não sabe se realmente essa lei está em vigência, se ela é ou não é efetiva. Porque tem uma coisa que eu ouvi uma vez, não me recordo de quem, que dizia que a lei só é boa se ela pegar. Se ela não pegar, ninguém respeita e ninguém cumpre. Como é que é isso? Realmente existe, na minha visão, essa exploração midiática da lei. E tem vários exemplos a respeito disso, não é? Por exemplo, o servidor público. O servidor público, ele, com a Constituição, ele passou a ter o direito à greve. Direito que até hoje, de quanto a nossa Constituição de 88 até hoje, não foi regulamentado. A tal da regulamentação, trabalhador, empresário, quando eu ouvi esse termo regulamentação, né, isso soa para mim como engodo. Porque aí quando tem as greves, diz-se de ilegalidade de greve. Como ilegal se a Constituição garante esse direito? Não, então ela é abusiva, então é algo que não foi regulamentado. Outra questão também é a extensão do direito dos demais trabalhadores para o trabalhador doméstico. Isso foi muito explorado, muito divulgado. Durante a PEC das domésticas, foi falado em jornal o tempo todo, assim para baixo. Justamente. Quase a totalidade da PEC das domésticas, ela não foi regulamentada. Falta regulamentação. Já tem mais de ano isso e doméstico continua sem um bocado de direitos. Por exemplo, o fundo de garantia e uma série de outros direitos. Então, foi efetiva essa PEC dos domésticos na proporção que ela foi explorada midiaticamente. Então, eu creio que existe, sim, essa exploração política do fator legal da lei. Então, é importante, quem está assistindo o programa, começar a ficar mais atento a isso, né? Porque a gente imagina que houve um debate, o pessoal veio para a mídia, falou que ia fazer, que ia regulamentar, que não ia, a mídia não falou mais nada e a gente não sabe se a lei está valendo ou não. Então, para você, trabalhador, é muito importante acompanhar mais de perto o que é decidido efetivamente pelos seus representantes políticos. Porque senão, vira igual eleição, que você já está acostumado, né? O cara vem de 4 em 4 anos, faz um monte de promessa, vai embora e não resolve nada. Então, é muito importante pensar sobre isso. E para os empregadores, Edson, como é que fica? Porque até então, o que a gente tem percebido da atitude do governo e de todos os governos populistas vamos agradar o povo. E esquece que a máquina precisa também de ter aí um pouco de espaço para trabalhar. Né? Então, quer dizer, se eu faço uma legislação, e aí eu espero que o meu telespectador entenda, a gente não está questionando aqui guerra de classes, tá? Direita ou esquerda, o ponto não é esse. O ponto é o sistema capitalista que a gente vive, ele tem que rodar. Se eu aperto demais para o lado do patrão, isso não pode gerar mais problemas para os empregados? Sim, pode ser que gerem, não é? Hoje existe uma grande insatisfação da classe empresarial. O trabalhador,
ele tem sido privilegiado. Existiram muitos avanços na legislação e no direito do trabalho que beneficiaram o trabalhador. Por isso que no artigo eu faço essa comparação e digo que eles estão no lucro. Em contrapartida, para a classe empresarial, quais os incentivos que tiveram nos últimos anos? Quase nenhum. Normalmente, essa mudança do direito do trabalho que beneficia o trabalhador, o empregador ele acaba suportando de uma certa forma. Vou dar um exemplo específico. Até algum tempo atrás, não existia a estabilidade da gestante, nem do acidente do trabalho, dentro dos contratos por prazo determinado. Dentre eles, o contrato de experiência. Então, se eu contrato uma empregada, tá, faço o contrato de 45 dias e ela engravidou nesse período, o contrato era só de 45 dias, não tinha interesse de permanecer ou podia ter, então podia romper o contrato sem maiores problemas. Hoje já existe a estabilidade, então a reclamação do empregador, tá, e eu falo isso da vivência do dia a dia, que eu tenho clientes empregados e empregadores, é porque eu não tinha interesse de ficar com esse empregado, o contrato era só para esse período. Mas agora sazonalidade, tem agora Páscoa, eu contrato a menina para me ajudar na Páscoa e ela engravida no meio da Páscoa. Justamente, então, qual é a lógica para eu continuar com essa empregada por um período que eu não desejava? O espírito da lei, não é que o protegido pela norma é o bebê que vai nascer, aquela condição, né? Então, mas quem é que está suportando esse ônus? Então o empregador ele diz, sou eu, e ele reclama disso, não é? Nas mais recentes alterações agora, que o empregado ele reclamou da questão do seguro-desemprego, que não tem que trabalhar mais só 6 meses, agora são 18 meses. Para o empregador, é uma modificação. O empregado ele tem algum problema de saúde e ele trazia um atestado, não é? Até 15 dias a empresa pagava, após os 15 dias era o INSS. Aumentou para 30 dias. Então, a partir de agora, o empresário, o empregador, ele tem que suportar esses 30 dias. Só após os 30 dias é que o órgão previdenciário ele passa a se responsabilizar. E aí, no caso, não é nenhuma medida que atrapalharia o empregado de alguma forma. Não, ele continuaria recebendo, né? Ou pelo INSS ou pelo empregador. O problema é que agora é o empregador que tem que pagar mais 15. O governo tirou a responsabilidade dele. Sim, o que a gente observa é que o governo, a cada dia que passa, ele tira a responsabilidade dele e acredita a alguém. Agora mesmo eu estou acompanhando um cliente que tem que atender a uma cota em relação a portador de necessidade especial. Ele não está conseguindo fazer essa contratação, porque normalmente esse portador, se ele era beneficiário do INSS, ele recebe um seguro do INSS, normalmente um salário mínimo. Então, quando é disponibilizada a vaga para receber aquele salário, não interessa a ele, o mesmo salário que os demais empregados recebem. Uhum. Então, ele quer receber mais, aí gera um problema da possibilidade de equiparação ou não, e a fiscalização do governo, ela não quer saber. Você tem que ter essa cota de trabalhador. Se for preciso aumentar o salário, você aumenta e faz da forma... Então, transfere, de uma certa forma, a responsabilidade para terceiros. Às vezes para o empregador, às vezes para o empregado também. O aumento de 6 meses para 18 meses entra na conta do empregado. Uhum. Existe uma discussão de fazer uma alteração legislativa para exigir que os empregadores forneçam um plano de saúde para os empregados. O que é isso? Desonerar o SUS, né? Desonerar o SUS, porque tem carteira assinada, seu patrão é que tem que te fornecer saúde. Então, a gente parece um comportamento irresponsável, um comportamento político irresponsável, porque alguém está pagando por esse ato, não é? A CLT, ela é a mesma para as grandes empresas e para a empresa de ponta de esquina. Então, muitas das vezes... É mais difícil para uma empresa menor suportar esse tipo de situação, de condição. Eu ainda presto algum tipo de consultoria pelo Sebrae, na parte de instrutoria principalmente, mas eu já ouvi muito microempresário comentando, olha, eu até queria contratar, mas eu não consigo pagar os encargos.
E aí é uma situação que é importante que a sociedade comece a refletir. Em momento algum a gente está falando que há que se tirar direitos dos empregados. Óbvio que não. Mas é importante também que a classe empregada, classe trabalhadora, pense que se não houver por parte do governo incentivos para a classe empresarial, as empresas vão fechar e nós vamos perder emprego. É uma balança, né? Então, o grande questionamento que eu faço é, se o governo não tem essa ponderação que você colocou e taxa todo mundo da mesma forma, não há uma possibilidade de gerar um aumento grande de desemprego. E aí aquela questão, até então que a gente tem visto no começo do ano é aumento da eletricidade para todo mundo, mas para as empresas aumentou mais. Aumento do combustível para todo mundo, mas as empresas têm que arcar com um aumento bem maior, porque ela, vamos dizer assim, o ciclo produtivo dela consome mais combustível, consome mais eletricidade. E aí, se eu faço uma graça como essa, né, vamos dizer, que a empresa agora tem que arcar com um plano de saúde, e ainda assim, sobre a taxa e tudo mais, o que ela vai conseguir fazer? Ela vai fechar? O que eu imagino é que a população ela tem que se conscientizar que as medidas para acabar com esse problema, elas precisam ser responsáveis politicamente. Não adianta imaginar que algo que pareça que é uma vantagem, mas que é colocado de forma irresponsável, porque até o governo, certamente, ele tem consciência do peso que ele é para a classe empresarial. Por exemplo, por isso que certamente surgiu a regra da desoneração, que é essa, que agora eles querem mudar a alíquota, porque por meio dessa regra eles deslocaram a cobrança de imposto para o lucro, ao invés da folha de pagamento. Porque, de repente, eu tenho muito empregado e a minha despesa é alta, mas o meu lucro ele é pequeno. Então, o que ela fez? Ela deslocou o peso fiscal para o lucro. Qual que é meu lucro? Porque aí, inclusive, liberava as empresas para contratar bastante. Se essa medida surgiu, certamente é porque o governo ele tem consciência de que ele é um peso fenomenal para a classe empresarial e ela precisa de fôlego. Tanto é que no momento de crise como o que estamos passando agora, o que se vê é desemprego. Então não adianta a gente imaginar, nós estamos todos no mesmo barco, classe patronal e classe de empregados. Essa guerra de classe é uma guerra, é um jogo de perde-perde. Todo mundo precisa se aliar e fortalecer politicamente a sociedade para alcançar o objetivo comum. É importante a gente pensar, gente, que essa ideia de que todo patrão é o demônio e todo empregado é o santinho não cola mais, né? A gente sabe muito bem disso, que tem bons e maus patrões e bons e maus empregados também. Todo mundo está muito ciente desse fato. E agora, o que é mais importante? A gente tem um governo que rege para todo mundo. E do jeito que a coisa está, sem uma pressão popular, as decisões políticas vai fazer com que todos nós percamos e muito em direitos, provavelmente, e em oportunidades. Já voltamos.